Um bom dia a todos meus amigos que semanalmente acompanham uma reflexão que faço para todos os meus ouvintes. Como estou ultimamente escrevendo sobre a questão da economia de mercado e outros temas pertinentes da atualidade, eu escolhi então refletir sobre a economia à luz da doutrina social da Igreja. Quando a Igreja fala de economia, políticas públicas, ecologia, ela sempre parte de um princípio muito claro, ou seja, a economia, a política, os serviços públicos, as organizações empresariais sempre devem convergir para o bem comum de todos os membros da sociedade humana. Por isso, trata-se de colocar no centro de tudo a vida humana, com seus valores, sua dignidade enquanto pessoas. Esse ponto de partida aponta para a ética do agir nos diversos setores das organizações humanas. O Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito, numa das suas audiências com os empresários jovens italianos da Confindústria, ele recebeu eles na audiência e fez questão de ressaltar alguns pontos básicos em relação justamente às organizações empresariais, dentro dos princípios da doutrina social da Igreja. Sin duda un gran mensaje del Papa que nos compromete a los empresarios a luchar por los derechos de los trabajadores y en las condiciones de vida de los trabajadores. Creo que se abre un espacio de reflexión muy importante para todos los empresarios, para todos los ciudadanos comunes, que podamos estar en comunión entre ambos ejes que es para el desarrollo del país. E lá ele diz: as empresas econômicas são associações de pessoas, de homens livres e autônomos, criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso diz ele, com o devido respeito pelas funções de cada um, proprietários, administradores, gerentes ou trabalhadores, e salva a necessária unidade na direção, deve sempre promover-se a participação ativa de todos na gestão da empresa, segundo normas que serão determinadas com acerto. O Papa fala a partir da Gaudium et Spes, número 68. Portanto, a partir desse texto, podemos perceber que há um novo conceito de empresa, um novo conceito de organização empresarial, quando ele frisa a dimensão do respeito à pessoa, a valorização do seu trabalho, a participação no gestar da própria empresa. Em outros termos, significa que a vida humana sempre deverá ser o princípio e a finalidade da economia. Nesse aspecto, adquire justo valor o lucro, que é o primeiro indicador do bom funcionamento da empresa. A Igreja reconhece a importância do lucro numa organização empresarial, embora nunca pisoteando a pessoa, pois, como afirma a doutrina social da Igreja, os empregadores, os empregados, os colaboradores que trabalham numa organização empresarial
constitui o patrimônio mais precioso da empresa e o fator determinante da produção. Veja que aqui mostra que é importante o trabalho, porque o trabalho dignifica e realiza o ser humano. Temos exemplos muito claros de pessoas que se aposentam e entram em crise existencial porque dizem: pô, vou fazer o que agora? Como se a aposentadoria simplesmente limitasse a questão de exercer algum trabalho, alguma atividade. Não. Sempre temos que buscar alguma atividade, porque isso até faz bem para a nossa vida, para a nossa existência e para vivermos bem o pós-aposentadoria. De maneira que a realização do ser humano passa também pelo exercício do trabalho, pois é a partir dele que o homem explicita suas potencialidades, seu espírito empreendedor de engenharia, que isso seja e deva ser sempre uma realidade. O papel que o empresário exerce nessa dimensão, porque é um papel de extrema importância. De que maneira? Sob que aspecto? Criando as condições adequadas que favoreçam a criatividade, promovam os talentos de cada trabalhador de sua empresa. E dentro dessa perspectiva, emerge um novo conceito de organização empresarial, bem como uma visão de economia onde o lucro é importante, mas não absoluto, pois o empresário deve lançar mão e lançar o olhar para o futuro da empresa e do colaborador. A valorização desse colaborador assíduo e produtivo, responsável e satisfeito, fará com que a organização dê um passo qualitativo e ao mesmo tempo possibilita ao colaborador a garantia do sustento seguro para si mesmo e para a sua família. Por outro lado, a empresa com seu colaborador satisfeito e realizado possibilitará um crescimento sadio e sustentável. Veja que o compêndio da doutrina social da Igreja, ele afirma o seguinte: os empresários e os gerentes não podem ter em consideração exclusivamente a finalidade econômica da empresa. Outra, os critérios de eficácia financeira, as exigências da gestão do capital como conjunto de meios de produção. Mas cabe-lhes, sim, como dever específico o respeito concreto pela dignidade humana dos colaboradores que trabalham na empresa. Isso muita gente esquece. Quando converso com muitos colaboradores de muitas organizações, aliás, muitos me procuram com problemas, depressão, com tristeza, é perceptível de que dentro da organização onde estão colaborando, são tratados como peças humanas e não como pessoas humanas feitas à imagem e semelhança de Deus. Isto é cruel, minha gente. Esta visão de empresário, de empregador, ela deve ser superada. Não me dá o direito de eu pisar em cima daquele que colabora comigo. Portanto, desta visão emerge um novo conceito de economia que tem o pano de fundo o quê?
a dignidade da pessoa e a valorização da pessoa. A sociedade contemporânea urgentemente precisa repensar a economia. Já há muitas experiências, aliás, já estou escrevendo vários artigos, elementos novos, de novos pensadores, novos economistas, mostrando a importância desse novo na economia, desse novo na gerência, sem deixar o lucro, com certeza e evidente. Mas muitas vezes percebe-se que há uma inversão valorativa de natureza ética. Em vez da economia estar a serviço do homem, o homem está a serviço da economia. Está errado. Não é por esse lado. Porque o homem, dentro dessa lógica, é meio e não é fim em si mesmo. Um grande economista francês chamado Henri Bartoli, ele diz assim: o partido da ciência econômica não é o de um ser abstrato. O homem em geral, mas de homens concretos. Assim, ela deve unir a transformação do mundo ao conhecimento das respectivas leis e ser no mesmo movimento objetivo e combatente. Minha gente, Bartoli diz ainda que a economia é luta contra formas de morte e de homicídio. Ação com vista à vitória da vida, diz ele. E deve toda economia melhor voltar-se à criação. Conforme o livro de Bartoli, L'économie, service de la vie, página 149. Meus queridos irmãos e irmãs, a doutrina social da Igreja insiste no princípio de que a economia vai além do simples lucro e do interesse pessoal. Ela deve, acima de tudo, buscar meios e caminhos para melhorar o bem-estar de todos os homens. Agradeço a todos por ter acompanhado a minha reflexão dessa semana e desejando a todos uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.